De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta super especial. Ao longo desses 11 anos de Você Bonita, é claro que sempre no mês de outubro, que a gente fala do Outubro Rosa e do quanto hoje médicos, pacientes, mulheres, né, batem nessa tecla da prevenção e do alerta para o autoexame, para o autocuidado quando a gente está falando do câncer de mama. Hoje a gente convidou, mais uma vez, ela que é mastologista, a doutora Fernanda Barbosa. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Prazer tê-la aqui. Prazer estar aqui de novo. Doutora vai contar um pouco da história dela como médica e, neste momento, como paciente. Pois é. Mas antes, a gente tem um VT de abertura para vocês terem uma ideia de alguns dados importantíssimos. Olha lá. O mês de outubro já é conhecido mundialmente por ações direcionadas à conscientização da prevenção pelo diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse é um tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. No Brasil, o câncer de mama é ainda o tipo mais incidente em mulheres de todas as regiões após o câncer de pele. Em 2021, estima-se que ocorrerão 66.280 casos novos da doença, o que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 por 100 mil mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O acesso ao diagnóstico e tratamento adequado em tempo oportuno são fundamentais para uma taxa menor de mortalidade pela doença. Ou seja, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, maiores as chances de sucesso no tratamento médico. Por isso, a importância de falar sobre autocuidado e prevenção. Doutora Fernanda, muito bem-vinda. Obrigada. Eu comentei com a doutora agora há pouco no intervalo que o intuito é realmente trazer esclarecimentos e aquela voz confiante e do quanto é importante a gente ter alguns cuidados, né? Queria que você contasse um pouquinho, né, essa sua experiência como paciente, né, sendo que a sua especialidade médica está diretamente ligada. É verdade. Então, eu sou mastologista, né? Então, eu trato das doenças da mama, especialista em doenças de mama, principalmente o câncer de mama. E aí, no final de julho, agora, 3 meses atrás, eu notei uma alteração na mama. Fui fazer um ultrassom, não imaginava, realmente, não esperava que eu, como mastologista, fosse, mas recebi um diagnóstico de câncer de mama, agora em julho. Tô bem, e é essa mensagem que eu tento passar sempre, que eu tô bem. Claro, foi uma surpresa, claro que eu tive medo, claro que eu tive essa ansiedade. Foi no autoexame? Foi no autoexame, eu estava fora da faixa de risco para rastreamento. Então, eu fiz um diagnóstico aos 39 e a recomendação é que a gente faça mamografia de rastreamento a partir dos 40 anualmente, exato. Estava entrando na faixa que eu ia começar o meu rastreamento, mas ainda não tinha iniciado. E aí eu palpei uma alteração. E a gente sabe que existem tipos diferentes, sim, né, dentro do câncer de mama, mas que hoje a medicina realmente tem, além de muito mais informações, tem tratamentos específicos para cada tipo, né? É isso mesmo. A gente tem basicamente, eu falo que para as pacientes, né, que o câncer de mama ele tem nome e tem sobrenome. Então, não adianta você, minha prima teve ou a vizinha. Cada câncer de mama é um tipo e a gente tem vários tratamentos e terapêuticas específicas para cada tipo de câncer de mama. Então, se aquela paciente vai fazer cirurgia, se ela vai fazer radioterapia, se ela vai fazer quimioterapia, isso depende do tipo de câncer que ela tem e do estadiamento. Então, o tamanho do tumor, se já tem algum linfonodo, então o primeiro lugar que o câncer de mama célula sairia seria debaixo do braço, então se já tem alguma íngua, algum linfonodo debaixo do braço, se tem algum sinal de doença, a distância e do tipo de tumor, se tem receptor hormonal de estrogênio, se está vinculado ou não aos hormônios, então
vai ter uma terapia específica, uma terapêutica específica. A gente tem uma imagem, eu acho que a gente pode mostrar agora, eu acho que é uma imagem sua, né, no tratamento, que hoje existe uma possibilidade, então, né, já tem alguns anos, né, que é o uso da touca para diminuir, então, essa chance da queda capilar. Como é que é, doutora? É isso mesmo. Aí é numa das minhas sessões de quimioterapia, então eu tenho um tipo de tumor que chama HER2 positivo, é um tipo que tem uma terapêutica específica e eu faço junto com a quimioterapia. E aí eu estou colocando a touca, é uma touca gelada, uma touca que congela mesmo o couro cabeludo. Que eu uso isso em todas as minhas sessões de quimioterapia, eu coloco meia hora antes e tiro meia hora depois. E aí, o que acontece? O que ele faz? Ele, na verdade, ele congela mesmo o couro cabeludo para que a quimioterapia não chegue no couro cabeludo e aí reduz muito a queda de cabelo. Entendi. Tá funcionando. É por isso que, para impedir que a quimioterapia chegue nesse ponto. Exato, é isso aí. E, doutora, é claro que a gente vai falar dessa questão do autoexame, extremamente importante. Então, como que deve ser feito? O que a gente tem que estar alerta, até com a frequência que a gente, né, vai parar ali para analisar, para se cuidar, para prestar atenção nisso? Porque hoje, e você como médica e trabalhando muito também, imagina, a gente passa por algumas situações que a gente não presta atenção, que a gente atropela, que a gente não dá uma pausa para reconhecer, para ter aquele momento. Então, que fique também como um alerta para todas as mulheres que isso é necessário. É necessário que a gente conheça o próprio corpo, é necessário que a gente se examine. Então, quando a gente fala de autoexame, a gente não está dizendo que o autoexame substitui a mamografia. Então, é muito importante a gente dizer que a mamografia é o exame de rastreamento e tem que fazer um exame clínico, porque a ideia é que a gente faça o diagnóstico precoce, antes que a gente mesma palpe alguma coisa, tá? Mas nem sempre isso é possível, porque às vezes é uma paciente mais jovem ou está no intervalo das mamografias. Então, a paciente tem que se conhecer, ela tem que se examinar. E aí pode ser uma vez por mês, ou quando ela ficar à vontade, antes de dormir, na hora do banho. Enfim, cada uma vai criar a sua própria rotina para fazer esse autoexame. Vamos colocar agora as imagens, Gláucia, do autoexame? Olha lá, a doutora vai explicando para a gente. Então, isso, é importante colocar os 3 dedos. E aí, ela vai fazendo agora movimentos, tá vendo? Palpando a mama toda. Ela vai fazer, tá vendo? Na mama toda. Você pode escolher uma outra forma de você fazer. O que eu acho que não tem nesse vídeo é lembrar de levantar os braços, tá? E eu gosto muito de orientar os pacientes a seguir como se fosse um relógio, tá? Seguir no sentido horário ou anti-horário, para que você não esqueça nenhuma parte da mama para trás. E lembrar de examinar as axilas, tá? A região de baixo do braço também, que às vezes pode ter alguma ínguazinha, algum linfonodinho ali, que seja algum sinal. E aí a gente sentiria o quê? Uma bolinha. Exato. Entendeu? Uma bolinha que não estava ali na outra vez que você se examinou. Claro que é muito difícil para a paciente perceber alguma coisa, para o médico que está acostumado a fazer esse exame é mais fácil. Mas se a gente incluir isso como rotina, você vai saber que ali não tinha nada, né? Porque você está fazendo esse exame, você conhece sua mama, você conhece seu corpo, e aí na hora que aparecer alguma alteração, você vai perceber, bom, aqui não tinha nada, né? E não dá dor, né? Não tem dor, é muito raro. Câncer de mama normalmente não dá dor. Tem dor mamária, é muito frequente, mas normalmente ela não está relacionada ao câncer de mama. Doutora, eu vou deixar uma perguntinha, tem do público, mas eu gostaria de deixar essa, já eu coloco perguntinha do público, a respeito dos marcadores sanguíneos, quando a gente está falando, então, dessa parte, né, para rastrear o câncer de mama. Se é eficiente, então, aquele check-up completo que a gente faz anualmente, se eles também podem trazer uma certa segurança para rastrear. Vamos falar então, deixei uma pergunta para a doutora, já tem perguntinhas do público. A gente vai falar dos marcadores, tal de marcador tumoral, né, doutora? De fato, eles podem trazer informações importantes, enfim. Para o câncer de mama, não.
Infelizmente não, a gente não tem um marcador, existe um marcador tumoral, que é o CA15-3, que é um marcador de câncer de mama, mas ele não funciona para fazer diagnóstico precoce e rastreamento do câncer. Entendi. A gente usa ele especificamente para aquela paciente que já teve a doença e está num segmento, e aí o oncologista pede para ver se ele aumenta. Ele pode dar um falso positivo, que a gente chama. Entendi. Então trazer informações erradas e acabar atrapalhando. Rastreamento de câncer de mama é mamografia. E o ultrassom de mama, doutora? Como, né, até que ponto a gente pode ter também, enfim, alguma informação? A ultrassonografia de mama ela é usada como um complemento da mamografia, tá? Então, ela tem alguma alteração na mamografia, a gente complementa com ultrassom, e aí ele é muito bom para avaliar nódulos, se é um cisto, se é um nódulo, ter uma informação melhor. É um exame que a gente usa muito de rotina, mas normalmente associado à mamografia. A não ser em pacientes mais jovens, onde a gente não realiza mamografia, a gente pode fazer a ultrassonografia de mamas. Que pode, de repente, trazer... Pode, mas também não é um exame de rastreamento. Rastreamento é basicamente mamografia a partir dos 40, ou naquelas pacientes que têm um alto risco para câncer de mama, então naquelas pacientes que têm antecedente familiar, vários casos de câncer de mama na família. Então essa paciente, ela vai iniciar o rastreamento dela antes dos 40 anos. Então é diferente da população geral. Entendi. E normalmente antes do familiar que teve o câncer mais jovem. Aí nessa paciente a gente pode usar ressonância. Ressonância magnética é um exame também para rastreamento na paciente de alto risco. Perfeito. Tá. Vamos colocar já perguntinhas do público? Aproveitem, estamos ao vivo no @VocêBonitaTV, olha lá. Margarete, muito obrigada, um beijo para você. A reposição hormonal é um dos fatores para ter, então, câncer de mama? Depende, assim, a reposição hormonal por um tempo muito longo, muito prolongado, existem alguns estudos que sim, relacionam a reposição hormonal com o aumento do risco de câncer de mama, mas a chance é pequena, então e a gente fala assim, reposição hormonal tem que ser feita, né? Então, às vezes a paciente está no climatério, ela precisa fazer. Então, a gente avaliando todos os riscos, e essa paciente não tem antecedente pessoal de câncer de mama, antecedente familiar, ela está autorizada sim a fazer reposição hormonal. Diferente daquela paciente que já teve o câncer, e se for principalmente relacionado aos hormônios, então essa paciente infelizmente não pode fazer reposição hormonal. O câncer de mama é um que... vocês podem dizer que ele está muito associado com a questão hereditária e genética? Sim, então a gente se preocupa muito, mas não é a maior parte dos casos. Então 85% dos casos de câncer de mama são esporádicos. Tá. Eles não têm origem genética nem familiar, é a minoria dos casos. Mas mesmo assim, como o câncer de mama é um câncer de alta incidência, então a gente tem que se preocupar sim com a origem genética, mas é a minoria dos casos. Muito bom. Tem mais perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Sueli, um beijo. Os cistos que aparecem nas mamas podem, então, virar um nódulo? Não. O cisto, ele aparece normalmente como um cisto, e aí a ultrassonografia que vai diferenciar isso, porque aparece como um nódulo na mamografia, e aí a gente complementa com ultrassom, e o ultrassom vai me dizer se aquilo é um nódulo sólido ou é um cisto. Um cisto é uma bolinha d'água. Tem um conteúdo líquido dentro, normalmente são benignos e não vão virar o nódulo, tá? Nódulo aparece como nódulo. Mas que também num autoexame a gente pode confundir. Pode palpar. Pode palpar. Sim, pode. Pode palpar cisto. Cisto tem alguns cistos maiores, podem até causar dor, serem palpáveis e podem enganar no exame. Por isso que é importante a gente fazer o autoexame e procurar o especialista. Porque daí quanto antes, né? Exato. E mamas mais densas, por exemplo, quem tem prótese, né? Isso também acaba dificultando um pouco? Mama densa, sim, dificulta bastante, porque a mamografia, ela não vê muito bem mamas densas. Por isso que a gente fala que ela precisa, que a mamografia está indicada depois dos 40, porque antes dos 40 não é um exame bom para fazer diagnóstico, tá? Então, mamas densas, sim, atrapalha. A prótese não, atrapalha pouco, só tem que fazer algumas manobras a mais na hora da mamografia que podem ser um pouquinho desconfortáveis para a gente conseguir avaliar melhor toda a mama. Perfeito. Mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Gustavo, um beijo. Quais avanços ocorreram no tratamento do câncer de mama, então, nos últimos 10 anos? Olha que pergunta bacana, Gustavo, um beijo.
Foi uma ótima pergunta e teve muitos avanços no tratamento de câncer de mama nos últimos 10 anos. Assim. Então, o que a gente pode dizer é que a sobrevida do câncer de mama, ou seja, o quanto a paciente vai ficar curada ao longo dos anos, aumentou consideravelmente, tá? Então, o que a gente pode falar, por exemplo, é das terapias-alvo, que são essa medicação que eu faço junto com a quimioterapia para esse tumor HER2, que é um tumor específico. Tá. Aumentou muito a evolução. Radioterapia cada vez mais moderna, cirurgias cada vez melhores, mais conservadoras, menos mutilantes, com resultados estéticos fantásticos, associadas à reconstrução, que a paciente não precisa ficar mutilada. Então, a gente teve muitos avanços recentemente com relação ao câncer de mama, que está cada vez melhor o tratamento. Boas notícias, né? E eu aproveito, doutora, para te perguntar, como é um assunto nosso do Você Bonita, diário, da questão alimentar e de hábitos de vida. Após o diagnóstico, nesse sentido, alguma coisa mudou na sua vida? Mudou. Eu sempre mantive uma alimentação saudável, sempre uma dieta equilibrada, nunca fui muito, mas a gente, depois do diagnóstico, isso veio mais ainda, sabe? Eu faço um acompanhamento nutricional agora, desde que eu recebi o diagnóstico, coisa que eu fazia menos. Claro, um acompanhamento específico para agora, durante o tratamento, mas que eu vou continuar seguindo. Então, hábitos alimentares são fundamentais, Carol, para a gente prevenir o câncer de mama. Então, a gente fala muito de mamografia e rastreamento, mas isso é para diagnóstico precoce. A gente quer diagnosticar o câncer o mais precoce possível, mas prevenção primária, para a gente evitar que a gente tenha o câncer de mama, é alimentação saudável, exercício físico, dieta balanceada, enfim, um equilíbrio, um estilo de vida saudável. É isso que vai diminuir a chance da gente ter o câncer. Né? E muitos médicos comentam aqui, né, de coisas realmente da parte dos industrializados, do próprio glúten em excesso, né, que podem aumentar essas inflamações e que, acabam trazendo. Mas muito bom te ouvir, viu, doutora, nesse aspecto. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Rita, um beijo. Existem vários tipos, então, de câncer de mama. A doutora comentou que sim, mas para todos hoje a gente tem tratamentos bem específicos. É isso mesmo. A gente tem basicamente 4 tipos de câncer de mama, tá? Então, que vão dos menos agressivos aos mais agressivos. Então, a gente tem os 2 primeiros são receptores, são câncer de mama relacionados a receptor hormonal, que é a grande maioria dos casos. E depois a gente tem os outros 2 tipos, que são um pouquinho mais agressivos, que tem um receptor, um HER2, que é esse específico, e um outro que é o triplo negativo, que é um câncer de mama que cresce um pouquinho mais rápido, não está relacionado ao estrogênio, tá? E aí, para cada tipo, a gente vai definir. Então, para os mais agressivos, a gente usa quimioterapia. Para os menos agressivos, a gente usa hormonioterapia, que é um comprimido que a paciente toma por 5 a 10 anos para bloquear a ação do estrogênio na mama, além da cirurgia e radioterapia. Aí, não dá tempo, não dá mais, né, Glaucia? Um minutinho. Então vai, muito rápido. Doutora, temos 1 minuto. Fabiola, obrigada, um beijo. A ressonância magnética, então, pode substituir a mamografia? Tá, então eu vou responder rápido, não. A ressonância magnética não substitui a mamografia e a ressonância usada em casos específicos é um complemento, tem muita utilidade. Ela pode fazer rastreamento na paciente mais jovem, mas não, a mamografia vê uma coisa e a ressonância vê outra coisa. São exames complementares, uma não substitui a outra. Vou deixar o contato da doutora para vocês acompanharem, que você tem colocado ali, né? Feito lives, mensagens também para o público, para suas pacientes, né? Com essa força. Olha como a doutora está lindíssima. E eu acho que é essa a nossa mensagem. Então, que fique o alerta, né? Para a gente se cuidar e que também fique todo o otimismo, caso a gente tenha o diagnóstico, não é verdade, doutora? Câncer de mama tem cura. É isso. E é isso que a gente tem que ver. @doutora Abreviado, Fernanda Barbosa, tudo junto, @doutora Abreviado, Fernanda Barbosa, tudo junto. Vocês já encontram todo o trabalho dela e tudo que ela tem colocado, então, para ajudar tantas mulheres. Eu comentei com ela, tem coisa que é missão. Não é, doutora? E é isso. E como brilhante médica, tenho certeza que você vai trazer boas notícias logo pra gente, sempre, viu? Será sempre bem-vinda. Obrigada, Carol. Muito prazer tê-la aqui, viu?